A Epístola Paulo a Shaul, no capítulo 4 de 2 Timóteo, a partir do versículo 1, é a palavra de Deus, porque é escritura sagrada. As escrituras não podem ser quebradas, canceladas, anuladas. Elas são infalíveis, não? Isso está em Yohanan 10:33. Depois de Mashiach, Yahushua dizer, o Pai somos, plural. Existe o Pai e também existe o Filho, mas somos um, somos é plural. E eles queriam apedrejar Yahushua Mashiach por causa de tal declaração, porque tal declaração fazia ele a si mesmo Deus, e é o que ele é, Deus, Emmanuel, Deus conosco. O sangue que foi derramado no Calvário, no Gólgota, no Monte Caveira, era o sangue do Emmanuel, Deus que se fez carne, o juiz, né, que tinha dito lá no Jardim do Éden, no dia que pecares, certamente morrerás, se comeres do fruto da árvore, da ciência do bem e do mal. Deus disse para não comer. E o homem transgrediu. Não? A Bíblia não diz que o homem foi enganado. A mulher foi seduzida pela serpente. Mas também a Bíblia diz que por um homem, Romanos, né? 3, 4, o pecado entrou no mundo. E todos pecaram. Romanos 3, 23, 4, 23. E destituídos estão da glória de Deus e o salário do pecado é a morte. É por isso que você vai morrer. Seja rico ou pobre, por isso você vai morrer. Por isso tem gente morrendo agora, sendo enterrada agora. Coveiros estão trabalhando no cemitério nessa hora, enterrando pobres e ricos. E por que vais morrer? Porque esse é o salário do pecado. Simplesmente é o salário do pecado, desobedecer o mandamento. Né? Por isso que tem cemitério. Na cidade, aqui em Goiânia não tem um cemitério parque ali, já lotou, já criou outro cemitério. É assim. Se cria outro cemitério quando já não há mais condição de enterrar ninguém. Né? E a Bíblia chama isso de o salário do pecado. Mas eu não tenho nada a ver com Adão e Rava, Eva, Pois a Bíblia diz que por um homem, o primeiro Adão, o pecado entrou no mundo. E agora todos têm que pagar. Mas também as Escrituras falam do segundo Adão, que é Mashiach, né? Não é Cristo. Cristo é grego. Muito menos Jesus. Jesus é nome latim, italiano. O hebraico não tem um J, e Jesus, no italiano, latim significa cerdo, no espanhol, porco, suíno. Aqui, bem legível, né, no português, no hebraico, se você empurrar o nome Jesus, você tem que retirar o J. Jé. Vai sobrar só o Zuz. O Zuz é cavalo. Nós não podemos ser salvos por um cavalo ou um porco. As Escrituras chamam Yahushua Mashiach de o Cordeiro de Jeová. Portanto, para a salvação da humanidade, o próprio Deus desceu da glória, né? Em forma de filho. O juiz não seria justo, como diz o William Marion Branham, que já morreu há 60 anos, o mensageiro do entardecer, não seria justo se o juiz criou a lei, no dia que pecares, certamente morrerás, porque tu és pó e ao pó te tornarás. Mandar um arcanjo, um querubim, um serafim, um anjo, vir morrer para salvar o homem, a humanidade. Não era justo. O justo seria, e foi, e é o próprio juiz, que criou a lei, descer e tomar o lugar do réu, do pecador, dos condenados. É por isso que a Bíblia diz, uma moça, né? Uma virgem,
conceberá e dará luz a um filho, seu nome será Emanuel, Deus conosco. Ishaiah 7:24, né? Eu já tenho pregado tanto nome em hebraico e em latim, que se eu falar os nomes só em hebraico, eu já acho que tem pessoas que já entendem o que eu falo. Eu nem preciso dizer que não é Isaías, é Ishaiah, né? Eu já posso falar sem citar latim e hebraico. Eu já posso citar só o hebraico, porque nome próprio de pessoa não se translitera, não se modifica, né? Portanto, o sangue derramado no Calvário, no Gólgota, no Monte Caveira, era o sangue de Deus. Isso diz Atos 20:28 na minha Bíblia de Jerusalém, né? Olhai por vós mesmo, sobre qual Ruach HaKodesh, você fala Espírito Santo. Olha aí, é latim. Ruach HaKodesh é hebraico. Vos constituiu bispos, né? Bispo é grego, presbítero é grego, né? Você sabia? Os líderes, né, das congregações, ele constituiu, né? E essas congregações, Edar, assembleias, Kahal, comunidades, que lá ele comprou com o sangue do seu próprio filho. Essa é a Bíblia de Jerusalém. Diz que o sangue que comprou aquele lá era o sangue do filho do Ruach HaKodesh. Você fala Espírito Santo. Mas em hebraico é Ruach HaKodesh, né? Você me entende? William Branham disse que o óvulo não era de Miriam, a virgem, né? Se fala Maria, e o gens não era de Yosef, o carpinteiro, se fala José. O óvulo foi criado pelo Criador Jeová juntamente com o gens, e o trabalho que o Criador fez ali, a obra que ele fez com a Virgem Miriam, foi colocar dentro dela já um óvulo fecundado, porque não houve sexo. Foi completamente uma obra do Ruach HaKodesh, né? Tanto que a Escritura diz, o Kadosh, que de ti há de nascer. Então era um Kadosh. Todo mundo que nasce do sexo pecador, pecadores, pecadora. O Mombrana dizia, vem ao mundo falando bobagem, mentira. Não precisa nem ensinar a falar mentira e bobagem. Já está na natureza, na primeira natureza adâmica, né? Porém há um novo nascimento da água, sendo lavados pela lavagem da água, isto é, pela palavra. Então não é a água do mar, do rio, da bica, do córrego que vai fazer você nascer de novo. É a palavra. Ao crer na palavra, vós já estáis limpo pela palavra que eu vos tenho dito, porque na hora do lava-pés, e é o Anan 13, o que é falar que você chama de Pedro, Senhor, não lava só meus pés, não, lava minhas mãos, minha cabeça, me dá um banho, me dá um banho completo, eu quero ser limpo. Mas Shia disse, não, só os pés, porque vocês já estão limpos. Pela palavra que eu vos tenho dito, nascer da água e nascer da palavra, da Escritura. É o que Paulo, o Kefa diz, né? Quem estava sujo ali, não estava limpo, foi vender Yehoshua, Mashiach, o Emanuel, por 30 moedas de prata, o qual era Yehudá Cariote, né? Judas Iscariotes, né? Ele estava podre de sujo, né? Porém, eu estou lendo aqui as Escrituras em 2 Timóteo capítulo 4, na presença de Jeová e de Mashiach Yehoshua, que julgará todos os seres humanos. Ninguém escapa, gente. Você pode dizer que não crê em Deus, que não crê em Yehoshua, Mashiach, o Filho, mas não escapa.
Isso não anula a existência do Criador, Deus Pai e seu Filho. Julgará todos os seres humanos, tanto os que estiverem vivos, como os que estiverem mortos. Mas os vivos hoje, o ateísmo, o agnosticismo, não? Ou virar um religioso, que religioso não significa ser religioso, igrejeiro, hoje é igrejeiro. Frequentar templos de 4 paredes não significa que você tenha monar, crê no Criador e é fiel ao Criador. Pelas Escrituras, Paulo nunca conduziu os talmidinos, os discípulos, a 4 paredes. As congregações, Edá, as assembleias, Carral, as comunidades, que lá eram nas casas. O líder da congregação, marido de uma única mulher. Todos os seus filhos fiéis. Se uma filha ou um filho obstinar, desviar, de má conduta, mau exemplo, esse homem larga a função de... O grego é presbítero, né? De líder da congregação. E que governe bem sua própria casa. Porque se ele não governa bem sua própria casa, como ele dirigirá a congregação? Por quê? Porque a congregação é na casa do presbítero. Áquila e Priscila, Arquipo, né? Tá lá os nomes lá, Paulo cita vários nomes aí, nas 13 cartas, né? Porque a carta aos Hebreus não foi Paulo que escreveu. Se fosse Paulo que tivesse escrito a carta aos Hebreus, ele começaria Hebreus 1:1. Shaul, Achalia, de Machia, Yehoshua, servo de Jeová, Deus e Pai. Como ele começou nas 13 cartas, era o cabeçalho, o início. Os Hebreus não é escrito por Paulo, até porque Paulo, a sua missão era com os da incircuncisão. Ele disse, Kefa, que você chama de Pedro, ficou confiado a ele a mensagem, evangelho é grego, é Bessorá, as boas novas para os judeus e judinhos da circuncisão. E a mim me foi confiado a Bessorá, boas novas, a mensagem para os gentios, os homens e mulheres das nações, os que não são obrigados a circuncidar, fazer Brit Milá. Né? Portanto, o autor aos Hebreus é desconhecido, né? É anônimo. Mas o irmão Branham disse que foi Paulo, porém eu estou a pregar, eu só sou um pregador, eu não sou profeta. E você não é obrigado a acreditar na minha pregação. Eu não obrigo ninguém a acreditar, porém eu estou pregando a verdade. É anônimo. Qualquer um que disser que foi Paulo está errado. Não tem o nome do autor, então diga, é anônimo. Me entende? Paulo, nas 13 cartas, ele começa uma por uma, se identificando. O autor aos Hebreus não se identifica, né? Na presença de Deus, Jeová, e de Machia e Yehoshua, que julgará todos os seres humanos, tanto os que estiverem vivos, como os que estiverem mortos, eu ordeno você, Timóteo, meu filho, a quem eu gerei. Eu lhe gerei, Timóteo. Você é meu filho. Paulo chamava seus talmidins, né? É claro, eles eram discípulos do Machia. Mas Paulo dizia, você é meu filho. Eu que tive dores de parto na prisão. É claro que Paulo não era mulher, ele era homem. Mas ele entrou em crise. Entrou em dores de parto, contração, para gerar Timóteo, para gerar Onésio dentro da prisão. Mesmo dentro da prisão, Paulo gerava filhos. Engendrar, no espanhol, né? Estava engendrando, gerando. Né? Eu ordeno a você. Ele podia dizer isso a Timóteo, eu te ordeno? Podia. Timóteo tinha o maior respeito e a maior consideração por Achalia e Shaul, pelo apóstolo Paulo, com toda firmeza, o seguinte, por causa da vinda de Machia e do seu reino. Agora veja, Paulo está escrevendo isso há 2000 anos atrás, quase, né? E isso a vinda não aconteceu até agora, né? É por isso que eu estou a dizer que as cartas de Paulo, elas são proféticas.
elas são para hoje, século 21. Elas é para agora, né? Para esse momento final em que estamos vivendo. Pregue a mensagem, insista em anunciá-la. Eu estou pregando praticamente todo dia, né? Eu até queria vir aqui 3 vezes por dia pregar 3 sermãos diferentes um do outro. Por que não? Por que não, né? Mas pelo menos uma vez eu tenho tentado estar aqui, embora eu faça cortes nas minhas pregações, e elas não são repetidas, né? O que é isso? É insistir, pregue a mensagem, insista em anunciá-la, seja no tempo certo ou não. Procure convencer, não é o que eu procuro fazer? Eu não estou lançando desafio que eu viraria um metodista, um batista, um da Assembleia de Deus, eu voltaria para o tabernáculo da fé ou para o cacuísmo, se você me mostrar a palavra dízimo, ou que eu tenha que pagar dízimo nas 13 cartas de Paulo, ô cacuísta, se você me apresentar a palavra dote, me mostra um texto nas 13 cartas de Paulo, onde Paulo diz que o casamento é pagar dote, porque a doutrina do cacu é louca, é absurda, é maluca, né? A mulher já teve 3 homens, tem 10 filhos, o cacu diz que se você dotar essa mulher, os 10 filhos, não é nem dos homens que fizeram filhos nela, vai ser seu. Não tem isso nas 13 cartas de Paulo. Isso é loucura, gente. Isso é tonteria. Isso é fazer pessoas virar birutas. Birutice, não? Pregue a mensagem. Outro dia eu falei para um cacuísta, ele veio dizer assim, eu acho que você está frequentando o Tabernáculo da Fé de Goiânia. Ele disse que profeta é Cacu Felipe. Eu falei, olha, eu fiz seu casamento e eu quero te dizer que seu casamento está errado. Que Cacu manda casar homens, né, com mulheres divorciadas. Na Bíblia não. A mulher só está livre para casar. 1 Coríntios capítulo 7, em perguntas e respostas sobre o casamento, Paulo diz só quando o marido falecer, aí ela está livre para casar. Sendo ela uma talmidim, um discípulo, ela só pode casar com discípulos. A Bíblia diz, cristão, mas eu não sou cristão. Eu não considero o cristianismo de Deus, como o islamismo, o judaísmo, sinagoga do judaísmo, mesquitas do islamismo e igrejas cristãs. Do cristianismo, eu não vejo Deus aí, não. Eu vou ter que pregar de novo para provar, sempre provando, que Deus está fora das igrejas, porque no nosso lado aqui do Brasil, embora o Brasil está se enchendo de mesquitas e sinagogas, né? Já tem demais, né? Mas o Brasil tem 100 mil igrejas, né? Que aqui é o Ocidente, né? Pregue a mensagem, insista em anunciá-la, seja no tempo certo ou não. Procure convencer, aí pode dizer assim, na pregação, procura convencer. Ora, não é o que eu tento fazer? Procure repreender. Ora, também não é o que eu tento fazer? Anuncie, eu não estou anunciando, até com pregação ao ar livre, né? Com um monte de gente tentando interromper, porque o que eu prego dá coceira, gastura, agonia nos ouvidos, né? Dá agonia nos ouvidos das pessoas. Diz aqui, ó, anime, quem acreditar eu vou ter que animar, né? Quem não acredita eu vou tentar convencer, quem está errado eu vou repreender, quem já creu, e agora já há um convertido depois de 4 anos, 4 anos pregando, então há um convertido, aí eu agora... Das almas encarceradas, onde o William Branham disse que não, a pregação após ele, a próxima mensagem, que viria após o William Branham disse assim, não fará convertidos. Pronto, esse é um ponto da mensagem do William Branham. Mas lá no 4º selo, o William Branham já diz diferente. O William Branham diz assim, e quando o 4º selo for aberto, não estou falando do 7º, tem uma parte do 7º selo que o William Branham diz, está fechado ao público e vai ser aberto... próximo à vinda do Senhor. Lembrando diz assim, há um restante da revelação a qual eu não pude ver,
eu não pude pregar, eu não pude anunciar, mas essa parte vem. Claro que é os 7 trovões, as 7 vozes, né? Que não estão escritas em lugar nenhum. Né? William Branham diz, próximo à vinda do Senhor, isso vem. Esse é o 7º selo. No 4º, William Branham diz, esse 4º selo está fechado. Ele não é para a nossa geração, em 63, né? Março de 63. Porém, William Branham diz assim, ele vai ser aberto. Né? Não nessa geração, a geração que William Branham estava vivo. Inclusive, eu fui ver a voz de Deus, do Joseph Branham, traduziu Cura Divina. É por isso que o tabernáculo aqui de Goiânia pegou carona com a voz de Deus e traduziu Cura Divina. São 1.206 sermãos de William Branham. Uma mensagem que tem quase 72 anos que William Branham pregou. Tem 60 anos que William Branham morreu. Em 24 de dezembro de 1965, né? Vai fazer 61 anos. E lá na referência, o parágrafo 234, agora aqui no Brasil, os branhamistas agora vão ter nas suas mãos a mensagem Cura Divina, né? No 234, William Branham diz, eu não vou estar na próxima geração, eu não vou trazer nenhum impedimento, ou fazer nenhum impedimento para a próxima geração, eu não tenho nada a ver com a próxima geração, não tenho nada para pregar para a próxima geração. Tem mensagem que o William Branham diz assim, eu nem sei o que a próxima geração trará, eu nem sei. E quando William Branham era vivo, tem uma revista, gente, acho que é a revista dos homens do Evangelho completo, a Donep, né? Onde o William Branham fala com o irmão lá e diz assim, ó, eu vi o ano de... O William Branham estava vivo, eu vi o ano de 66, 67, eu vi o ano de 68, eu vi o ano de 69, eu vi o ano de 1970, eu vi o ano de 1971, eu vi o ano de 1972, 73, 74, eu vi o ano de 1975, 76, eu vi o ano de 1977, mas 78 eu não vi, ficou tudo escuro. Veja o que é uma águia, um profeta. Ele sem morrer, ainda estando vivo, ele vai morrer em 65, o profeta estava vivo e ele vê até o ano de 77, era garantido. Porém, de 78 ele não vê, 77 para lá, Mombran diz que ficou tudo escuro. Ele não vê mais nada. Veja que a visão, os olhos espirituais, a visão, os 2 olhos do entendimento, da capacidade de ver do profeta William Branham, ele não tinha nem morrido, mas ele conseguia ver o mundo até 1977. Ele falou isso, esse testemunho está registrado. Eu me lembro quando, que eu não me recordo o nome lá do cidadão lá, o diretor lá, eu acho que era dos homens do Evangelho completo, né? Estou tentando lembrar o nome dele aqui. Então, branhamista, seguidor da mensagem de William Branham, vosso profeta não viu 78, 88, vosso profeta não viu 98, vosso profeta William Branham não viu o ano 2008, William Branham não viu o ano 2026, gente. Como é que você tem coragem de dizer que o William Branham é profeta hoje? É o profeta da hora, o profeta de hoje. Se Yeshua disse em Matitial 10, 41, aquele que recebe, não é recebeu passado ou receberá no futuro, mas aquele que recebe no presente. Um profeta na qualidade de profeta receberá a recompensa de profeta. O próprio William Branham interpretou essa escritura. Ele disse que receber um profeta é ser amigo do profeta. O galardão de profeta, a recompensa de profeta, é ser amigo de profeta. E eu preciso repetir a coisa, porque tem gente que ouve, a palavra entra no ouvido e sai no outro ouvido. Você entendeu? Matitial 10, 41 é o que recebe no presente. Não é o que recebeu um profeta no passado, ou receberá um profeta no futuro. O que recebe a recompensa de profeta. Então você tem que estar vivo. Como diz a referência, o parágrafo 234 da mensagem Cura Divina, Sanidade Divina no espanhol. William Branham diz,
eu vou julgar os homens e mulheres que viveram no meu tempo. Na ressurreição, é isso que conta. Eu não vou colocar obstáculo para a próxima geração. Não tenho nada para julgá-los. Porém, vou julgar os homens e mulheres com que viveram no meu tempo. Então você está fora. Você que está vivo hoje, em 2026, mesmo que pregue a mensagem de William Branham, diga que Branham é profeta, você tem que corrigir a gramática. Você tem que dizer que Branham foi profeta e que Branham não é profeta para hoje. E nem será profeta para amanhã, o futuro. Corrija o português, o tempo gramatical. William Branham foi, não é mais. Aquele que era passado é no presente e virá no futuro, não é Branham. Aí eu chamo, embora tenha loucura hoje. A invasão de demônios fazendo gente pregar que William Branham é Elohim. Lá eles pregam Jesus. Que eles preguem o porco, né? Jesus, suíno. Eles estão lá dizendo que William Branham é Jesus. Coisa que o irmão Branham foi contra, né? No Canadá eles estavam batizando em nome de William Branham, dizendo que William Branham é Jesus Cristo. O irmão Branham falou: ou vocês param com isso, eu pego meu rifle, vou ali na floresta, na mata e meto um tiro em mim mesmo. Os irmãos Branham dizem: é melhor morrer, prefiro morrer como um suicida do que como um anticristo, né? Mas nessa visão lá, na mensagem Apocalipse, não sei se é o capítulo, a explicação do Apocalipse capítulo 4, assim, o irmão Branham diz que deu um tiro, um balaço na serpente, cobra, amarela e preta. O irmão Branham disse que era uma cobra canadiana do Canadá. Era esse espírito que fazia os canadenses pregar que William Branham é Jesus Cristo. Só que o irmão Branham fala na visão que ele não matou a cobra, não. Ele deu um tiro, acertou ela, feriu. É a serpente ferida. É a pregação de William Branham. A serpente ferida. O irmão Branham diz: eu feri ela, mas ela não morreu. Ela não morreu, ela voltou hoje. A invasão de demônios dentro dos tabernáculos. Isso já chegou ao Brasil, pregando que o novo nome de Jesus é Branham, né? William Branham, o nome do Eterno. Dizendo que é o nome de Deus. Como? O nome de Deus tem que ter Yod, He, Vav, pelo menos um trigrama, porque Yehu no hebraico é Yod, He, Vav, é o trigrama. O pai é maior do que o filho. O pai tem 4 letras, né? Yehová. Yehová. Yehu é Yod, He, Vav, He. E o Vá é o Re. YHWH. Porém, o pai pegou 3 letras do seu nome, YHW e Yod, He, Yehu, né? E colocou no filho Yehoshu. Yehu é Yod, He, Vav, YHW. O nome de William Branham não tem o trigrama nessa ordem, ou não tem o trigrama, de forma alguma. Portanto, o nome que salva não é nem Jesus. Jesus aqui não tem nem uma letra do tetragrama, Yod, He, Vav, He, YHWH. Mas veja a que ponto chegou a invasão dos demônios dentro dos tabernáculos. Eles pregam que William Branham é o Shaddai, é Yehová, ou Jeová, né? Não fala nem Jeová, fala Jeová com J. Mesmo o irmão Branham dizendo que Jeová não é nome. Olha, se o irmão Branham falou no primeiro selo que Jeová não é nome, então Jesus também não é nome, não. Acorda! Acorda, branhamistas! Se Branham disse, e disse mesmo, Jeová não é nome, então Jesus também não é. Já tinha uma coisa errada aí. No nome de Jeová, mais tarde, como agora, né? Depois de 60 anos da morte do irmão Branham, você está descobrindo que tem uma coisa errada. Não é só no nome Jeová, não, com J. Tem uma coisa errada no nome Jesus, com J, né? Letra do latim, né? Inventada por Jean Georges Tricino, linguístico, gramático, embaixador do Papa Leão X, lá na Alemanha, em 1515. Ele estava lá enviado pela Igreja Católica Romana. Em 1524, ele inventa a letra J. Se Jeová não é nome, não é mesmo? É Yehová. Você acha que não vai ter uma falha no nome Jesus? Que só tem 501 anos? É em branhamista. Eu prego para branhamista, mas isso vai para católicos, protestantes, evangélicos. Isso vai até para muçulmano, que crê em Issa, Salã.
e em Jesus, filho da Virgem Miriam, né? É que o Corão disse que o Islã, Muhammad, era monoteísta. Quer dizer, o Corão acredita que Jesus nasceu da Virgem Miriam, mas ele não é filho de Alá. O Corão, lá na mesquita de Al-Aqsa, no Monte Moriá, no Monte Sião, a primeira coisa que você entrar lá dentro, você vai ver na parede lá. Alá, o grande, é o único. Eles estão dizendo que a religião é monoteísta. Ele é o único e ele nunca gerou filho e nunca teve filho. Portanto, no Corão, Isa, que é Jesus, filho da Virgem Miriam, é só um profeta. Não passa de um profeta. Vai voltar? O Corão diz que vai. Para reinar 40 anos, vai casar, vai morrer, vai ser enterrado lá em Medina, ao lado da sepultura de Mohammed. Gente, isso não existe, não tem cabimento. Está na cara que Mohammed, que nasceu no ano 632, leu a Bíblia, o Velho e o Novo Testamento. Porque o judeu do judaísmo não prega o Novo Testamento, os 27 livros do Novo Testamento. E só prega a Tanakh. E a Tanakh só tem 24 livros, o Velho Testamento. Já o Mohammed leu o Velho, o Novo, plagiou e criou o Corão. E muitos personagens da Bíblia, Mohammed trouxe, só mudou de nome, né? Por exemplo, você fala besta. A besta no Corão é o Dal, o Dajjal, né? Cabelo encaracolado, meio vermelho, cego de um olho, embora já tenha sheik do Islã dizendo que o Dal é os Estados Unidos aí, ó. Pregadores do Islã, porque na nota de $1 só tem um olho, né? O olho que tudo vê, o olho da pirâmide, né? Então eles já estão dizendo que esse poder aí do Dal é os Estados Unidos. Não é. É um assírio, vai continuar sendo um assírio, né? Porque o profeta Nahum, 1:14, 1:15, 3:19 diz que é um assírio, né? Ele está a pregar nessa hora, mas o Islã diz, somos monoteístas, os judeus do judaísmo também dizem, somos monoteístas, e o Islã e o judaísmo, os rabinos dizem, não iremos crer no cristianismo, nas igrejas, eles são trinitários, eles nem monoteístas, eles creem em vários deuses, são politeístas, né? Todo rabino e sheik prega isso. Ou seja, eles levam vantagem sobre os cristãos porque eles não creem na trindade, né? No mistério das 3 pessoas distintas da Igreja Católica. Pregue a palavra, a mensagem, e insista em anunciá-la, seja no tempo certo ou não. Gente, não é o que eu tenho feito depois de 4 anos, 4 longos anos pregando, enfim, minha pregação fez um convertido. E por que você diz que pregador goiano do estado de Goiás, André Luiz Nunes, por que você diz que sua pregação fez um convertido depois de 4 anos? Porque o irmão que me escreveu aí da capital de São Paulo disse que ia comprar uma túnica. Eu só acredito, escuta o que eu estou a pregar, eu só acredito, eu só vou acreditar que um irmão ou uma irmã creu mesmo, aceitou, recebeu minha pregação, quando ele comprar uma túnica e passar a usar a túnica, igual eu aqui em Goiânia, Goiás. Tá certo? Vai ser chamado de judeu, de muçulmano, de árabe. E às vezes vai vir gente até com piadinha. Você é mulher para usar vestido? Mas eu estou dizendo nesta hora, a minha pregação não é a pregação, ou a mesma pregação do profeta William Marion Branham. E se o que eu prego tem poder, haverá conversões. Mas no quarto selo, a irmã Branham falou assim, quase ninguém vai crer. Então, em Almas Encarceradas, a irmã Branham disse que não faria conversões. A mensagem da terceira etapa, a terceira puxada. Porém, no quarto selo, o irmã Branham disse, quando for aberto, né? É claro que para o quarto selo ser aberto, ele tem que ser pregado, o William Branham diz lá, tá lá. Eu posso trazer o parágrafo, a referência e ler. O irmão Branham diz assim, quase não haverá convertido. Então, como minha pregação fez um convertido, agora eu estou a pregar aqui que não será muitos. Quase ninguém vai crer. Eu mudo para cá agora, né, para o quarto selo. Porque a Bíblia de Jerusalém me diz que o quarto selo, a cor do cavalo não é amarelo. É verdoso no espanhol, esverdeado. Né? Então é a cor da capa do Corão, ou seja, está em linha.
A Bíblia de Jerusalém veio para mostrar a abertura do quarto selo, que a cor do cavalo não é amarelo. Se fosse amarelo, seria o Vaticano, como William Branham pregou, que era um papa. Mas antes de William Branham pregar, Uriah Smith, L. Goldwhite, Tiago White, esse povo aí, adventista, já pregava isso. E não vai ser assim. Vai ser um assírio, né? Virá do norte de Israel, Daniel 8, capítulo 8, versículo 20, né? Então eu estou aqui, eu estou dizendo, eu não sei o que eu vou pregar amanhã, porém minha pregação, ela pode mudar de fase, ela pode mudar de fase, né? Ela pode ir para uma outra fase, eu devo acompanhá-la, né? Pregue a mensagem, insista em anunciá-la, seja no tempo certo ou não, procure convencer, repreenda, anime e ensine com toda a paciência, pois vai chegar o tempo em que as pessoas não vão dar atenção à sã doutrina. Sã doutrina é o verdadeiro ensinamento. As pessoas não vão querer regressar, voltar a acreditar na verdadeira sã doutrina, no verdadeiro ensinamento, mas seguirão seus próprios desejos, amontoarão, na linguagem da Bíblia corrigida, doutores para si mesmo. É o que diz, eu estou lendo a Bíblia na linguagem de hoje, eu creio nas Escrituras, né? Eu estou lendo a linguagem de hoje aqui no celular, gente. E diz aqui, e arranjarão para si mesmo uma porção de mestres. É o mestre Oides aqui do campo da Assembleia de Campinas, Assembleia de Deus. É o mestre Silas Malafaia, é o mestre Edir Macedo, doutor Honoris Caldas, né, de Macedo, é o mestre R.S. Soares, é o mestre Valdomiro, é o mestre César Augusto aqui de Goiânia, da comunidade. Goiânia está cheio de mestre, né? Comunidade evangélica, né? É o mestre Robson Rodovalho de Brasília, né? De Brasília, da Sara Nossa Terra. É o mestre Aloísio da Videira aqui em Goiânia. As maiores igrejas do Brasil estão aqui em Goiânia. É o mestre Sinomar da Luz para os Povos, né? Arranjarão mestre. E eles ganham bem. Eu estou sabendo que tem pastor aí no Pernambuco, da Assembleia de Deus, do presidente. Eu estou ouvindo aí nas redes sociais que o salário dele é 400 mil reais, né? Eles estão dizendo aí. E que ele assalaria seus auxiliares, aí, os mais chegados, a 80 mil reais por mês, né? Gente, não tem como um homem desse abandonar a Assembleia de Deus, né? Ou abandonar o seu pastor, né? Que o dinheiro, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, o dinheiro amarra. O dinheiro para mim não é uma corrente, não. Ele vai chumbar, o dinheiro é concreto. É ferro, é brita, é cimento, é tijolo. Nesse caso aqui, uma pessoa com um salário desse, ele está chumbado, está todo concretado. Ele está todo concretado, soldado aí, os ferros foram soldados, o concreto secou. Não tem como sair da Assembleia de Deus. E arranjarão para si mesmo uma porção de mestre. Mestre não prega de graça, tem cachê. Esses pregadores aí, Eliseu Rodrigues, Júnior Trovão, Takayama, Marco Feliciano, tanto pregador, né, são milhares, milhões, eles não pregam de graça não, gente. Que vão dizer a elas o que elas querem ouvir. Então a pregação já está marcada. Eles nunca vão pregar a sã doutrina, o verdadeiro ensinamento. Só vão pregar o que agrada. Eu não falei aqui que a Igreja Católica cometeu um pênalti contra Joana d'Arc, queimou ela como bruxa na fogueira, depois disse que ela é santa e ela virou a padroeira de Paris, a capital da França. Hoje, viva! A igreja foi contra ela. E as visões e profecia de Joana d'Arc cumpria. A mesma igreja, Assembleia de Deus, filha da Igreja Católica, cometeu um pênalti contra Frida Vingre, mulher de Gunnar Vingre. Eles fizeram 2 estátuas de escultura no Belém do Pará, uma para Gunnar Vingre e Daniel Berg. Mas cadê a estátua da Frida Vingre?
Será que você, assembleano da Assembleia de Deus, não sabe que essa mulher deixou Estocolmo, Suécia, em 2017 para ser missionária no Brasil, no Belém do Pará? Ao chegar aqui, ela não veio visitar o Brasil não, pegar malária, doença. Ela veio como missionária em 2017. Gunnar Wingre era solteiro, o missionário Gunnar Wingre. O missionário Gunnar Wingre casou com ela. Ela casou no Brasil, mas ela não veio aqui para o Brasil para fazer viagem. Ela veio para dar a vida. Depois foi para o Rio de Janeiro, né? Fundou lá a Assembleia de Deus. Foi esse casal que ganhou o Paulo Leo Macalão. É claro que hoje ela é difamada, né? Caluniada. Tem muita assembleana aí que não tem o que fazer. Dizem que ela cometeu adultério lá com um irmãozinho lá do jornal. Como é que é? O Mensageiro, né? O jornal da Assembleia de Deus, né? Mas, gente, o Gunnar Wingre era um homem de Deus. Queira você ou não, o Gunnar Wingre era um homem de Deus. A primeira convenção da Assembleia de Deus, em 1932, no Rio Grande do Norte, em Natal, era para calar a boca de Frida Wingre, que ela pregava, ela evangelizava em presídio, ela pregava na praça. Ela escreveu 23 hinos da harpa cristã. Na ausência do marido dela, Gunnar Wingre, nas viagens missionárias, ela que tocava a igreja para frente, ela que dirigia. E os pastores da Assembleia de Deus, incomodados com Frida Wingre, fizeram a convenção em 1932, a primeira, para calar a boca. Mandaram uma carta para Levi Petrus, da igreja missionária de Filadélfia, lá em Estocolmo, mandando calar a Frida Wingre. Mas hoje você tem uma Camila Barros pregando em qualquer Assembleia de Deus, mesmo a do Malafaia. Hoje você tem a cunhada da Camila Barros, Helena Raquel, pregando aí. E Frida Wingre, que já era grande Assembleia de Deus, a Assembleia de Deus parou ela. Não só parou, em 32 Gunnar Wingre morreu lá em Estocolmo, não? Ora, se Frida Wingre tivesse cometido adultério, será que Deus não teria revelado isso a Gunnar Wingre? Você lê a morte de Gunnar Wingre, como é que ele morreu. Era um homem de Deus, gente. E antes do casal sair do Brasil, sepultou uma filha aqui no Brasil. E ela, então, o que ela fez? Ela comprou passagem para voltar ao Brasil, porque ela era missionária. E o que fez a Assembleia de Deus? Nada. Prenderam ela lá no porto, colocaram uma camisa de força nela, porque ela era pregadora. Colocaram uma camisa de força, colocaram ela no manicômio. A mulher não tinha problema mental nenhum. É um pênalti da Assembleia de Deus. Um pênalti. Eu não vejo futebol, mas isso é um pênalti. Ou um gol contra, né, da Assembleia de Deus. E ela que não tinha problema mental, adquire problema mental no manicômio lá. E morre de câncer, né? Hoje a Assembleia de Deus consagra mulheres pastoras. Mas eu pergunto, vocês da Assembleia de Deus do Brasil vão colocar uma camisa de força na Camila Barros? Vão colocar uma camisa de força na Helena Raquel, a cunhada da Camila Barros? Se a pioneira, e era missionária, né? Vamos respeitar. Colocaram uma camisa de força, arrancaram os filhos, ninguém foi visitar ela no manicômio. Jogaram ela no manicômio como um lixo. Aí agora a Assembleia de Deus aí de Madureira, do Rio de Janeiro, coloca uma placa. O pastor lá, presidente, filho do Manuel Ferreira, que é juiz, né? O Abner, diz, essa mulher saiu daqui com problemas, sofrendo, mas nós vamos mudar, né? Vamos reconhecer ela como pastora. Depois desse tanto de tempo, depois que ela já morreu, sofreu, colocaram camisa de força, fizeram ela enlouquecer no hospício, agora vai colocar uma placa e tentar mudar a história? Não, é um gol contra, é um pênalti. Isso prova que a igreja, a Assembleia de Deus, é igual ao catolicismo. O mesmo que fizeram com Joana d'Arc,
Fizeram com Frida Wingre, né, aqui no Brasil. Aí Paulo diz aqui, essas pessoas deixarão de ouvir a verdade, para dar ouvido às lendas. Olha porque agora qualquer um vira pregador. Doutor Alex diz que é cientista, ele prega cada coisa, gente, que não tem como comprovar, é teoria, não é verdade. E mistura física quântica com física, com arqueologia e com um livro de Enoque, vira uma celeuma, né? E o povo acredita nisso. Mas você seja moderado. Oh, meu filho Timóteo, seja moderado em todas as situações. Suporte o sofrimento. Faça o trabalho de um pregador do Evangelho, da Bessorá, das Boas Novas, e cumpra bem o seu dever de servo de Deus. O seu dever de servo de Deus. Aí, quanto a mim, a hora já chegou de eu ser sacrificado. E já é o tempo de deixar essa vida. Aí vai falar da morte dele, né? O tempo da minha partida está chegando. Combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a imoná, né? Todo pastor, quando morre da Assembleia de Deus, coloca essa escritura. Até o Joaquim, aqui do Tabernáculo da Fé, quando morreu, né, o Joaquim colocou também os do Tabernáculo. Combati o bom combate, terminei a carreira. Mas, gente, o que Joaquim Gonçalves tem a ver com Paulo? Paulo, por acaso, deu algum escândalo sexual? Paulo nem tocar em mulher tocou, gente. Paulo morreu preso lá no ano 66, 67, porque Nero morreu no ano 68, se suicidou, né? E foi Nero que mandou matar Paulo. Não deveria nunca haver no epitáfio, no túmulo desses pastores, combati o bom combate, terminei a carreira, porque eles nem pregam o que Paulo pregou, o que a Shaul, o apóstolo Paulo pregou, mas eles querem usar a escritura de Paulo. Porque usando a Bíblia vai manipular. Eles usam a Bíblia para manipular a mente dos outros, né? Apocalipse 3, 16. Eu vou ler do jeito que está aqui, embora aqui está traduzido errado, né? Eu vou ler do jeito que está aqui. Apocalipse 3, 16, ao anjo. O anjo é mensageiro. É Malachi, né? Um mensageiro. Esse anjo, o sétimo anjo, o Mombrand diz que não é ele. Está lá na referência, parágrafo 386, e perguntas e respostas, número 12, de janeiro de 1961, porque em 60 ele pregou as 7 eras, e o pequeno Ilho, desenhista lá, que fazia de burro, no espanhol, desenhos, de burro, colocou o nome Brano debaixo da 7ª estrela. O Mombrand apagou, apagou, né? Borrou no espanhol, apagou no português. O Mombrand diz, não sou eu, né? Essa estrela ainda virá. Esse precursor ainda virá. Na maior sinceridade que eu tenho, o William Brandt diz, não é eu. Eu não tenho nada a ver com essa estrela, esse sétimo anjo. Então aqui diz ao Malachi, mensageiro da era, aqui fala igreja, mas é congregação, assembleia, comunidade de Laodiceia, escreve o seguinte, esta mensagem do Amém. O Amém é o fim, né? Da testemunha fiel e verdadeira, daquele por meio de quem Deus criou todas as coisas. Colossenses 1, 18. Por ele e por meio dele foram criadas todas as coisas, tronos, principados, autoridades, o mundo visível e invisível, né? Mashiach é o Criador, estava no mundo, Mashiach. O mundo foi feito por ele, criado por ele, mas o mundo não conheceu. Aí alguém diz assim, e por que ele não criou nada aqui quando ele estava na terra? Apenas transformou água em vinho. Mas ele é que criou tudo. Peixes, árvores, homem, né? Ele é o Criador. Eu sei que vocês têm feito. Sei, está falando na tradução aqui para as igrejas. Então vamos deixar. Você não diz que é igreja? Então Mashiach diz assim, eu sei o que vocês têm feito. Sei que não és nem frio, incrédulo, e nem quentes, crente, né? Como gostaria que fosse uma coisa ou outra. Mas porque são apenas mornos,
nem frios, incrédulos, nem quente, crente, vou logo vomitá-los da minha boca. Vocês dizem, somos ricos, estamos bem de vida e temos tudo o que precisamos. Até prega a teologia da prosperidade, né? Até prega que pobreza é do diabo, que pobreza pertence a Satanás. E uma pessoa vivendo na miséria, vocês iam dizer o quê? Porque Lázaro, o mendigo, tinha ferida, não tinha plano de saúde, os cães lambiam e ele comia resto de comida da mesa do rico, lá que sobrava, a sobra da comida. Ele estava abaixo da linha da pobreza. Se as igrejas hoje pregam que pobreza é do diabo, e a vida abaixo da linha da pobreza, a vida de miserável. Porque Davi diz, fui rico e fui moço, hoje sou velho, nunca vi um justo desamparado, nem sua descendência mendigar o pão. Porém, a Bíblia diz que Lázaro mendigava, era mendigo. E quando morreu, os anjos levaram ele para o paraíso. E o rico morreu e foi sepultado no cemitério e abriu os olhos na hiena de fogo, no lugar de tormento, no abismo, né? Para onde os demônios pediram para Yehoshua Mashiach não enviá-los eles ao abismo, ao lugar de tormento, mas deixá-los entrar nos porcos, nos animais. Eu creio em todos os pontos da Bíblia. Ainda creio que cada regra pode ter exceção. Eu não vejo problema nenhum, não vejo contradição nenhuma na Bíblia. Fui moço, hoje sou velho, nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Porém, lemos na Bíblia que Lázaro era mendigo, cheio de feridas. Os cães lambiam-lhes as feridas. E ele comia o resto da comida que sobrava da mesa do rico. O que é isso? Toda regra tem exceção. Para qualquer ponto aqui que eu pregar da Bíblia, pode ter uma exceção. Isso não contradiz da Bíblia. Hora nenhuma. Vocês dizem, somos ricos, estamos bem de vida e temos tudo o que precisamos. Mas não sabem que são miseráveis, infelizes, pobres, cegos e nus. E não sabe, porque é um estado de amnésia espiritual e nunca vai saber. Tem gente que nunca vai acordar nessa vida. Tem gente que só vai acordar igual o homem rico de Lucas 16, que não é parábola, é fato. E por que é fato, pregador? Porque Mashiach diz assim, havia um homem rico e havia um mendigo. Ora, se havia, existiu. Se existiu, não é comparação, simbolismo, é fato. O rico morreu e abriu os olhos, queimando a língua no inferno. O grego diz Hades, mas é a hiena de fogo, em hebraico o abismo, o lugar de tormento. É lá que ele abre os olhos. Quando você estiver cantando no coral da igreja, ou na orquestra da igreja aí, na igreja com ar-condicionado, poltrona almofadada, ô dizimista de igreja, quando você morrer e abrir os olhos, no lugar de tormento, aí você acorda, mas aí é tarde demais. Aí é tarde demais, não tem mais jeito. Depois da morte, cada pessoa está, o autor aos Hebreus, anônimo, né? Disse que cada pessoa está ordenada a morrer uma única vez e depois vem um juízo. Eu estou lendo Apocalipse 3,18. Portanto, aconselho que compres de mim ouro puro, para que seja de fato rico. Esse ouro aqui é moná. Sua Bíblia fala que a fé é mais preciosa do que o ouro, mas não é fé. Fé é uma palavra latim. Examine no Google. Antes de dizer assim, examina o dicionário Aurélio, o pai dos burros. Agora é inteligência artificial, né? O Google, né? Isso aqui, o ouro é moná. E compre roupas brancas, vestidos, né? Para se vestir e cobrir a sua nudez, vergonha. Santo é latim, santificação é latim, santidade é latim. Vamos substituir isso pela palavra separação, né? Do mundo, do pecado, das obras do diabo, das coisas do diabo. Compre também colírio. Aí é a pregação que eu estou pregando aqui agora. Mas comprar não é com dinheiro. Porque Deus não precisa de ouro e da prata, Ele é o dono. Vinde, né, os que têm fome, beba leite, está lá em Chaial. De graça, coma pão de graça, Ele te dá coisa gratuita. Quando fala aqui, compre ouro, compre vestidos, compre o colírio, isso aqui é o preço que você vai pagar e não é nada material. Em abandonar o mundo, comprar aqui
abandonar o mundo. Se você abandona o mundo, abandona o pecado, a concupiscência dos olhos, o desejo da carne, a soberba da vida, se você abandona as coisas do mundo, então Deus te dá isso aqui. É o preço a pagar. E eu corrijo e castigo todos que amam. Dentro da era de Laodiceia. Por isso que o Mombrana falou, a pregação não vai fazer conversão. Depois o Mombrana falou que quase ninguém vai crer. Então, se vai corrigir é poucos, né? Porque o rebanho é pequenino. E como foi nos dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. Nos dias de Noé foram 8 salvos só, gente. Se vai ser igual aos dias de Noé, é insignificante o número de salvos vivos. Se for como nos dias de Ló, lá saiu 4 Sodoma, só 3 foi salvo. Lote e suas 2 filhas, que não virou cinzas, né? A mulher dele virou estátua de sal. Se é como nos dias de Noé, então soma, 3 mais 8, não dá nem uma dúzia de salvo. Não dá nem uma dúzia, como nos dias de Lote, como nos dias de Noé. Então não é para a multidão. A multidão de igrejas está em amnésia, loucura. Incompleta loucura espiritual e nem sabe. E eu corrijo e castigo todos os que amam. E se castigar aqui é educar, né? Com a verdade, a verdadeira doutrina. Né? Portanto, levem as coisas a sério. Aqui fala e se arrependa, mas a palavra arrependimento é latim. É como ali, Apocalipse 1:8, eu sou o que era, o que é, o que é de vir, o alfa e o ômega. Ele nunca falou alfa e ômega, ele falou, eu sou o Aleph, a primeira letra do alfabeto hebraico, e o Tav. Eu tenho certeza que ele falou isso, porque a Bíblia diz que ele fala em hebraico. Leia Atos 26:14, a Shalia, Shaul, o apóstolo Paulo diz, eu ouvi, o rei Agripa, uma voz que falou comigo em língua hebraica. Então não falou Jesus, porque lá no ano 54 não havia a letra J. A letra J vem existir no ano 1524. Ele falou, eu sou o Aleph, a primeira letra do alfabeto hebraico das 22. E eu sou o Tav, seria a letra A e Z aqui no português. Ele nunca disse eu sou o alfa e o ômega. Isso aí é má tradução. É má tradução. Outro dia eu vi um debate aí desse pastor César Cavalcante com outro teólogo, né? Aí ele estava lutando ali naquela escritura de Matitial 16, eu edificarei a minha igreja. Aí um diz pro outro, ele diz que iria edificar a sua eclesia, né? No grego. Igreja é latim, eclesia. Igreja no grego é eclesia. Aí um teólogo olhou pro outro, falou assim, você sabe que Jesus não falou eclesia, né? Falou? Acho que foi o César Cavalcante dizendo, falou. Aí ele convenceu o César Cavalcante. Como que ele falou? Ele falava hebraico. Provou que ele falava hebraico, aí o César, é verdade. Depois os tradutores pegaram o que ele falou em hebraico e traduziu para o grego. É o caso de, eu sou o alfa e o ômega. O alfa é a primeira letra do alfabeto grego, o ômega é a última letra. Mas Mashiach nunca falou, eu sou o alfa e o ômega. O pregador goiano do estado de Goiás, que certeza você me dá que Mashiach não falou, eu sou o alfa e o ômega, a mesma que Paulo deu para o rei Agripa, e eu não fui desobediente. Rei Agripa, a visão celestial, o que falou comigo, a luz que falou comigo, a voz que saiu da luz, e a luz era mais potente do que o sol, cegou meus olhos por 3 dias, sem ver nada. Ela falou comigo, a voz da luz disse, em língua hebraica, Atos 26:14, eu sou Yehoshua. Mas você não vai achar isso na sua Bíblia. E por que não vai achar? Por causa das mãos podres da igreja católica, suja. Mudaram, os gregos mudou Yehoshua para Yeshua, a igreja católica, através de Jerônimo, ano 372, o Papa Damaso mandou ele fazer a Bíblia latim vulgata. Ele tira a letra O do nome grego Jesus e fica Jesus. Era Jesus no grego. Ficou Jesus. Aí Jean J. Tricina inventa a letra J, aí substitui a primeira letra e fica Jesus. É a tampa do caixão, que o caixão mesmo é a Trindade. Né? Quem crê na Trindade, nos dias de William Branham, isso era a marca da Bíblia. Mas William Branham estava pregando só o caixão. Quando William Branham pregava em 65, os ungidos dos últimos dias,
A irmã Brana diz assim, e a marca da besta é a Trindade. A irmã Brana estava falando a verdade, mas a irmã Brana estava mostrando o caixão. Não tinha tampa do caixão. Agora eu estou mostrando o que é a tampa do caixão. O pregador, e o que é a tampa do caixão? É o nome de Jesus. O caixão é a Trindade, a marca da besta, nos dias do irmão Brana, e a tampa do caixão hoje é o nome de Jesus. E agora o pastor, o padre, os teólogos, mete prego na tampa do caixão. Acaba de matar, não tem jeito de sair dessa heresia, desse nome herético, né? Jesus. Isso nunca foi o nome que o Malachi disse à Virgem Miriam, né? Tudo em hebraico, gente. E ele diz aqui, escutem, estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, é claro que a voz de Deus sempre será um homem vivo na terra, né? Pregando a verdade. Em um tempo, em uma geração, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa e nós jantaremos juntos. Um dia eu corrigi isso aqui. Eu achava que era a residência sua, mas não é seu coração. Porque pode ser que alguém creia na palavra de Deus e não tenha casa. Esteja morando debaixo da ponte, não? Ou numa barraquinha, ou seja um morador de rua, sem teto. E aí? Se ele não tiver uma residência, como é que o Mashiach vai entrar? Mas a residência aqui, eu corrigi, gente. Não é uma casa física, é o seu coração. Aos que conseguirem vitórias, eu darei o direito de se sentar ao meu lado do meu trono, né? E os filhos do trovão, Jacob e Elanã, Tiago e João, deixa-nos sentar do teu lado no teu reino. Ele diz, não compete a mim, é a meu pai. E aqui agora está dizendo, vão sentar do meu lado, no meu trono. É claro que isso é o milênio. Assim como eu consegui a vitória e agora estou sentado, a Bíblia diz, estou sentado junto com meu pai, no trono do meu pai. Portanto, se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouça o que o Espírito diz às igrejas que estão à porta e bato. Gente, quem bate, eu estou terminando a minha pregação. Quem bate na porta está do lado de fora. Há alguma dúvida hoje de que Deus está fora das igrejas? Veja, gente, o tanto de pastor, missionário, bispo, apóstolo, que a polícia está prendendo. E não é porque cometeu adultério, porque as igrejas, eu preguei outro dia uma pregação que o cristianismo é conivente, tolera o pecado. Faz vista grossa para o pecado, finge não ver pecado, porque esses homens, líderes de igreja, cometem adultério, ninguém arranca eles do cargo, porque eles são apoiados pela a diretoria da igreja, os obreiros da igreja, o corpo de diáconos, pelas cozinheiras da igreja, motoristas da igreja, funcionários da igreja com carteira assinada, os guarda-noite, os vigias, tudo apoia o líder. Aí pode ter algum membro lá da igreja que viu o pastor adulterando e quer tirar ele do cargo, mas se a diretoria, os obreiros, presbíteros, evangelistas, diáconos, auxiliares, pastores, todo mundo apoia o pastor, como é que uns fiéis vão arrancar o pastor? Não, é mais fácil o fiel que viu o pastor sair do motel com a amante, a igreja meter o facão nele, cortar ele, do que cortar o pastor. Porque o que é que pesa na hora de uma igreja, quando se pega um pastor em adultério? O emprego. Todo mundo tem uma dívida de gratidão com o pastor da igreja. Tem gente que chora, se não fosse meu pastor, eu não teria essa Land Rover, esse Toyota, eu não teria essa chácara. Ele chora, tem pastor que chora. Eu não estaria aqui de paletó e gravata, eu não estaria comendo picanha, alcatra, contrafilé. Eu não teria meu apartamento. E tem aqueles pastores que usam o dízimo para montar padaria para os filhos, loja, depósito de construção, vender tijolo, cimento. Ou seja, dá um jeito de arrumar um trabalho, uma empresa para o filho, usando os dízimos, né? Então o que pesa na hora, se um fielzinho, ou mesmo um pastor, se o pastor vê, ele é conivente, um pastor auxiliar. Não, eu não quero que o senhor saia não, pastor. O senhor vai ali, rapa a cabeça. Vou te dar um conselho. Rapa a cabeça, sobe no monte, fica lá uns dias de jejum, né?
tenta um contato com Deus, eles dizem, quando você voltar a ter comunhão com Deus, só desce, né? Nós não vamos nem falar do seu pecado aqui, dentro da igreja, né? É assim que funciona, gente. É a conivência, é tudo conivente. Eles não tiram, não arrancam um pastor adúltero do carro, porque eles têm uma dívida de gratidão. Eles mesmos dizem, eu morava debaixo da ponte, debaixo da marquise. Se eu sou alguma coisa hoje, foi o meu pastor presidente que me deu o cargo de pastor aqui. Um emprego, né? Esse cabide de emprego. É igual aqui no Planalto, aqui na Câmara dos Deputados, Senado. Um deve o outro, né? Cada um tem rabo de palha, né? Não salva ninguém. É por isso que Machista está a dizer, eu estou fora dessa corrupção do cristianismo de igreja conivente, né? E agora, qual a coisa que mais nós vemos hoje? Está ficando comum. É pastor preso, pastora presa, envolvidos com pedofilia, não é nem mais adultério, né? Adultério virou pecadinho. Envolvido com crimes, abusos sexuais, estupro, rede de crime, rede de pedofilia, rede de abusos sexuais. Agora é só crime pesado. Envolvido com escândalos, né? Lobistas, né? E o governo, quando coloca um pastor lá, logo é tanto dinheiro assim, igual água, que ele quer ser rico logo de uma vez, né? Aí é preso, aquele escândalo, né? Mas logo o povo tem memória curta, né? Porque, por exemplo, a eleição é de 4 em 4 anos, né? O povo nem lembra. Eu vi outro dia um jornal perguntando às pessoas, e fez a estatística lá, acho que 70%, nem lembrem que deputado federal votou há 4 anos. Sabe que votou. Diga o nome do seu deputado que você votou, estadual, federal, ele vai dizer assim, eu não lembro não. Olha, a eleição ajuda. A cada 4 anos ajuda os políticos ganhar, porque o povo tem memória curta. Ninguém lembra do que foi, os escândalos que foi feito. Então, o que eu quero dizer é isso, Mashiach, Yoshua, Deus está fora das igrejas. Os escândalos, agora eu posso dizer, as prisões de pastores, pastoras, bispos, missionários, apóstolos, líderes religiosos no Brasil, um atrás do outro, porque pelo que eles estavam fazendo, pregando no púlpito da igreja, não era para ser preso, né? Que eles dizem, estamos pregando Bíblia, né? Mas por que a Polícia Federal? A Polícia Civil? Por que a polícia prende? Mesmo ela pregando no púlpito, ele pregando, tendo púlpito para pregar. Porque as investigações da polícia mostram que é bandido. As gravações no celular, as fotografias de câmeras que a polícia filmou, né? Tudo bem, ele está pregando lá de paletó e gravata no púlpito, está pregando a Bíblia, está mascarado. Lobos! Lobos! Lobos mascarados! Parece ovelha, mas é lobo. Aí a polícia vai prender aquela fila de pastor e pastoras, porque as gravações dos celulares e as filmagens e os extratos de banco mostram os crimes. A polícia não vai porque está de paletó e gravata, ou porque a mulher é bispo, é missionária e dirige a igreja. A polícia vai por causa dos extratos bancários, gravações de câmera, registro de conversas em WhatsApp, celulares. Ou seja, a polícia tem prova do crime. E mesmo assim os membros de igreja ainda é contra a polícia, né? Não prende não. Seus demônios, você está prendendo meu pastor, minha pastora. Mas é criminoso, gente. É criminoso. Isso mostra que o Criador não está aí dentro mais de igreja nenhuma. É tanto crime, né? Eu ia pregar aqui, mas vou encerrar. Eu ia pregar que a zona de conforto vai acabar, né? A marca da besta está chegando. William Branham diz, há 71 anos atrás, quando eles trouxerem um Papa dos Estados Unidos, colocarem ele ali, então virá o ecumenismo e também eles vão trazer a imagem da besta. A imagem da besta é a marca da besta. Essa marca da besta, presta atenção, Apocalipse 13 diz, não vai poder comprar e nem vender. Essa hora vem, gente, em que aposentados, ricos, né, pastores ricos,
vão perder a zona de conforto. Né? Vai ser um teste, uma tentação, né? Vai ser um problemão, vai tirar todo mundo dessa zona de tranquilidade, porque não tem ninguém sofrendo por causa da palavra, não. E é possível com que a humanidade faça um homem, diga que um homem é Deus na terra? Paulo disse que sim. Que o homem do pecado, o filho da perdição, se sentará lá em Jerusalém, no Monte Moriá, no terceiro templo, no templo de Deus, e ele vai querer ser Deus. Vai se levantar contra tudo que tem Yod-He, Vav-He, Yehová e Yehoshua, vai se sentar lá naquele templo, não é no Vaticano, não é em Washington, na Casa Branca, não é no Kremlin, na Rússia, é no monte lá, Sião, Moriá. No templo de Deus vai querer ser Deus, e a humanidade vai aceitar esse homem como um Deus, e aí vai haver a pena de morte. É claro que eu tenho pregado que essa decapitação é um califa, não? É um muçulmano, um islâmico que vai controlar aquela região e de lá do petróleo. Já expliquei isso muitas vezes, muitas e muitas vezes, e vai controlar tudo, não? Você vê? E hoje o mundo dá a condição para esse personagem surgir. Antes não podia surgir, não, agora pode. Porque tem a física quântica, computador quântico, tem a IA, inteligência artificial, tem a Palantir do Peter Thiel aí dos Estados Unidos, tem a Neuralink que já está chipando, colocando um chip na cabeça, né? Você me entende? Tem os drones, tem as armas, tem os satélites. Hoje o mundo tem condição de dar todo o controle total, rastreamento de todos os seres humanos da Terra, como a China já faz. Cada ser humano está sendo filmado ali, registrado, tem um código, né? Aí então, o mundo hoje, a tecnologia hoje, a ciência, que o diabo, o Satanás não pode criar nada. Ele usa o que o Criador, perverte o que o Criador fez, né? Perverte as leis de Deus, usa a material da criação. Mas o que tem no mundo hoje dá, com a IA, o computador quântico, a física quântica, mas a Palantir, Tesla, Microsoft, OpenAI, né? Todos esses tecnocratas aí, tudo que eles inventaram, agora tá aí os robôs humanoides, né? Chineses, americanos, né? Tudo que inventou hoje dá a condição para um homem ter o controle de tudo, rastrear tudo. Dá para cumprir o que está lá na Bíblia, em 2 Tessalonicenses 2,4, que o homem do pecado, o filho da perdição, perverso, vai se sentar no templo de Deus. Hoje tem condição já. A tecnocracia, a tecnologia, a ciência, né? Por isso que nós estamos na hora final. Olha que o Criador Jeová, o único Deus e Pai, e seu Filho, o querido e amado Yehoshua Mashiach, o único Salvador e Mediador, abençoe essa palavra nesta hora. Amém.